crença, a nossa condição social, material, ela chega e não volta com as mãos vazias. Esta é a única certeza que nós temos. Interessante é que toda essa trama, todo esse enredo, essa dolorosa sina humana, tem origem exatamente na quebra da espiritualidade. Nós somos frutos e resultados, esta incompletude é fruto e resultado da quebra da espiritualidade. Lá no Éden, lá no jardim. Entendem por que filósofos, cientistas e utópicos revoltam-se com Éden? Dizem que é uma ficção, porque aquilo que nos machuca a gente quer esconder. Aquilo que nos traz indignação, a gente foge. Você pode observar que todos nós escondemos nossos defeitos. É a herança do Éden. A herança do Éden. E ali foi que foi quebrada a espiritualidade. Interessante é que só quem erra da eternidade, a salvação, a vida eterna, é a espiritualidade. E não a materialidade. E aqui começa o grande embate da vida humana. Atenção, olhem para mim. Aqui começa o grande embate da vida humana. É esta falta, é esta quebra que nos complica. Porque nós amamos a materialidade e não nos preocupamos com a imaterialidade. Preenchemos o nosso tempo e a nossa vida com as coisas de baixo. Não pensamos no além-túmulo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, nos faz uma advertência no capítulo 3, versículos 1 e 2, dizendo: pensem nas coisas que são de cima. Busquem. Pensem e busquem. Se a gente pensa e vai buscar, é sinal que estamos em falta. E indo buscar, a gente preenche essa falta. Por que Paulo está dizendo pensem e busquem? Porque a carne, esta que trouxe você caminhando até aqui, não herda a vida eterna. Isso está escrito em 1 Coríntios 15:50. Coloque aí no telão para que a gente leia. E Paulo faz esse debate, afirmando que a carne e o sangue não herdam a vida eterna. Ele diz: agora, digo isto, irmãos, que a carne, que é o corpo, não podem herdar o reino de Deus, porque corrupção não herda incorrupção, a não ser que haja um conserto. E o conserto é essa compreensão de que carne, sangue, vida, carne, material, não herda. Então tem que ter um hiato. De forma abrupta, tem que ter uma ruptura. Interessante é que a psicologia, quando nós tratamos de pacientes, nós somos ensinados a fazer um corte epistemológico daquilo que está maltratando ele. Engraçado é que Paulo diz que Cristo fez um corte. Nós éramos zambujeiro velho, improdutível, e ele tirou a gente de lá e nos enxertou na videira. Ele fez um corte para a gente passar a produzir frutos dignos de arrependimento. Aí isto chama-se salvação. Logo, restou somente o Espírito para ser trabalhado. Esse corte é quando nós resolvemos e aprendemos e entendemos que precisamos trabalhar o Espírito. Presta atenção a este sermão. E o que é trabalhar esse Espírito? Protegê-lo. Através de uma norma, de uma legislatura chamada Palavra de Deus. E interessante é que o nosso corpo não é algo que seja e deva ser ignorado. Nós somos um milagre da natureza. Com toda a sofisticação da matéria que nos formam, nós não somos suficiente para nos permitir o protagonismo da salvação. Com toda a sofisticação.
bilhões de neurônios, 5,5 metros de pele, um coração palpitando anos a fio. Essa máquina perfeita não produz e não é protagonismo para a salvação, para a vida eterna. Interessante é que a completude do homem passa pelo agente da espiritualidade. A completude do homem passa pelo agente da espiritualidade, e somente por ele. Não há outro meio. Não há filosofia, não há ideologia, não há misticismo, não há sincretismo, não há sistemas religiosos, filosofias religiosas. Só há um meio: Cristo. Nós precisamos entender isto. A nossa fórmula material, gente, é totalmente terrena. Presta atenção. De todos os elementos encontrados no meu corpo e no seu corpo, 4 deles, presta atenção, formam o maior percentual do nosso peso corporal. Nós temos 4 elementos que juntos formam 96,2% do nosso corpo. E nós não podemos viver sem os 4. É o oxigênio, o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio. Nós não podemos viver sem esses 4 elementos químicos milagrosos. O oxigênio é a parte importante do nosso corpo, que a gente chama de H2O. E que leva-nos a termos 50% a 70% do nosso corpo líquido. Mas não tem só esses 4 elementos. Tem alguns restólios, como o crômio, o cobalto, o cobre, o flúor, o iodo, o ferro, o manganês, o silênio, o silício, o estanho, o zinco. Esta é a nossa composição, totalmente daqui de baixo, totalmente terrena. Essa coisa linda que Deus juntou e nos formou. Nós estamos saindo de uma pandemia em que a medicina, os médicos todos nos aconselharam vitamina D, vitamina C, zinco. Incrível, não? Incrível. Então esta é a composição totalmente terrena, porém nos deixa incompletos, já que não somos só matéria. Aí vem a incompletude. Por que todos esses ingredientes químicos não nos faz 100% felizes, completos? Que loucura é essa, que estamos diante de uma sociedade toda perturbada? O que é isso? Se somos detentores dos melhores elementos químicos da Terra e do planeta. Que negócio estranho é esse? Interessante é que nós não cuidamos dessa materialidade como deva ser cuidado. Agora você imagina da espiritualidade. Se em cada município deste planeta, onde tem um grupo social instalado, tem que ter pelo menos uma clínica para cuidar da gente, porque nós somos relapsos com o nosso material que nos formata, você imagina com a espiritualidade. Agora, interessante é que quando a espiritualidade é cuidada, é reatada, é recuperada, ela gera saúde nos outros aspectos. Presta atenção isso aqui, como é interessante. Aí a gente já deixa de ser escravo dessa incompletude e passa a ser completo. Aí surge uma briga. A indústria da incompletude nos perde e se revolta com a gente, com a espiritualidade. Entendem por que nós estamos numa guerra de espiritualidade nesta nação e no mundo? Porque quando somos restaurados, recuperados, nós causamos prejuízo a um outro Deus, chamado Deus deste século, que gosta dessa nossa fragilidade, desta nossa incompletude, para poder nos usar. Entende? Porque muita gente não vem para a luz para que as suas obras não sejam reveladas nem abandonadas. É isso que Cristo quis dizer. Porém, todos nós
possuímos um espírito. Precisamos entender isto. Este espírito é conhecido como a faculdade de discernir entre o certo e o errado. Presta atenção. Todos nós, está sufocado em nós aí, mas ele existe. Este espírito nos dá a capacidade de ser a faculdade de discernir entre o certo e o errado, e que não se deixe influenciar pela emoção, pela ausência da razão. A psicologia diz que o espírito designa a atitude da mente e motiva o sujeito a fazer ou a dizer coisas diferente e referente a um determinado modelo. Nós estamos assistindo o espírito humano, escravo da alma, a absorver o modelo da cultura do século presente, porque ele está escravizado. A alma está predominando, sendo protagonista das nossas emoções. As escrituras ensinam que o espírito é a parte imaterial do homem. Logo, portanto, é o sopro de Deus em nós. É o sopro de Deus em nós. Põe aí Gênesis 2:7. É o sopro de Deus em nós. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Você carrega o hálito de Deus dentro de você. Quando somos salvos, a gente desponta este fôlego para louvar a Ele. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. É a nossa obrigação, é a nossa reverência, é a nossa gratidão. Quando não temos esse conhecimento, o espírito chora. Olha para mim, o espírito chora e começa um embate entre espírito, alma e carne. E vem a solicitude, a ansiedade, a depressão, a angústia, o desejo de morrer, suicídio, a vontade de ir para o bar beber para abafar as mágoas, lágrimas, revolta, droga. Todas estas atividades que prejudicam a alma e o espírito e o corpo do homem, é ele na ansiedade de querer preencher seu vazio. Quem conhece a história de Raul Seixas vai permitir e confirmar esta mensagem. Raul Seixas é uma mente atípica no Brasil, fora de série. Mas ele foi usado, né, pelo meio, pelo modo cultural de seu tempo. Pessoas usavam para ganhar dinheiro e foram encaminhando, não posso falar, mas foi encaminhando-o para o mundo das drogas. Eu vi a entrevista do médico que colocou implante em toda a boca dele porque as drogas consumiram sua dentição. Uma mente fabulosa, fértil, extraordinária, mas destruída. E antes da sua morte, ele faz um poema dizendo: você vai me encontrar, talvez no trago da maconha, talvez no copo do uísque, ou quando eu estiver dormindo, ou quando eu vier para casa embriagado, cambaleante, mas eu sei que a senhora vai me encontrar. Falando da morte. E a morte o encontrou, novo, triste, derrotado, inchado devido ao alcoolismo. Observe que esta praga chamada morte, salário do pecado é a morte, não tem respeito à inteligência, nem à condição, nem ao fator social. Só tem um sistema que barra ela, que impede ela. O Senhor disse: o ladrão vem matar, roubar e destruir, mas eu chego e digo: pode acabar, sai daqui. Eu chego com a vida. Quando a vida chega, a morte sai. Quando a luz chega, as trevas saem. Quando Cristo chega, a tristeza vai embora, os problemas vão embora. Se Raul Seixas, Elvis Presley e outros grandes nomes da inteligência musical mundial estivessem na igreja, talvez ainda estivessem vivos. Porque Jesus não mata, dá vida, não condena, absolve, não destrói, constrói. Mas os homens estão cegos e não se permitem entender isto.
Mas este Espírito está clamando aí dentro de você. Você que está aí nesse momento querendo suicidar-se, dentro do seu quarto, arrasado, acabado, porque a mulher deixou, o marido deixou, o filho foi embora, descobriu uma traição. Não tem nada, isso não afeta o ser humano. Nós somos feitos com capacidade de superação. A ciência, nestes últimos anos, das ciências humanas, descobriu a palavra resiliência. A capacidade que todos nós temos de nos ressurgir das cinzas. Mas esse embate que está entre eu e você é o espírito querendo respirar e a alma sufocando a gente. É o espírito querendo se libertar, dizendo: eu preciso ser grato ao meu Criador. E a alma dizendo: mas as minhas emoções que gostam das coisas terrenas não vai permitir. Você precisa entender isto. Este Espírito que Deus nos dá, Ele nos dá consciência de nós mesmos. O Espírito que está dentro de nós nos dá consciência de nós mesmos. É Ele que promove nosso intelecto, nossas emoções, nossas criatividades, e a capacidade única de entender e compreender as coisas. Libere seu Espírito. Põe aí Jó 32:8. Jó 32:8. Veja o que diz. Jó 32:8. Olha a palavra de Deus. Jó 32:8. A dificuldade para encontrar, né? Já me acostumei com esse troço aí, agora vai longe. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso faz o entendido. Deixa esse versículo aí. Presta atenção, irmãos. Na verdade, existe um espírito em todo ser humano. Quando ligado com seu Criador, lhe deixa inspirado e lhe capacita a entender as coisas. Entende por que é que o pecado quer embotar a nossa mente, tirar a nossa consciência, tirar o nosso entendimento, a nossa compreensão, para poder sermos cavalo, escravo de Satanás? Eu tenho dito aqui a vocês que cristão vive em outro patamar. Nós não somos para estar nessa situação que nós estamos vivendo de miserabilidade espiritual do país, até mesmo dentro da igreja, onde nos faccionamos, onde nos fragmentamos, onde nos dividimos. A igreja é um exército poderoso que não tem exército bélico na terra que contraponha-se a ele. Ontem, sábado, completou-se 92 anos da grande marcha do sal, indo da Índia para o mar da Arábia Saudita, através de um homem franzino, magrinho, um advogado chamado Mahatma Gandhi. Foi a grande revolução do sal. Aquele homem enfrentou o exército inglês, o exército britânico, não com armas, com alimento e com flores. Sentou-se no chão para jejuar e rezar. E o exército não teve o que fazer com ele. Quando o espírito dos homens resolve aderir a Deus e compreender a sua palavra e entender, nós produziremos um outro ser humano. É esta a proposta do Evangelho. Mas nós não queremos, porque a carne deseja resultados imediatos, alegria imediata, amor imediato. Nós estamos sofrendo porque os homens, principalmente no Brasil, estão todos vazios de Deus. A América do Sul está em crise porque os homens estão vazios de Deus. Porque as igrejas se tornaram vazias de Deus. Porque os altares da igreja evangélica brasileira, para atrair os jovens, tornaram-se rock and roll, tornaram-se MPB, tornaram-se forrós. No altar da igreja tem que ter palavra, porque a palavra é a direção do avião que redireciona a aeronave. É a palavra. A palavra é saúde, a palavra é proteica, a palavra alimenta, a palavra transforma, a palavra limpa, a palavra regenera, a palavra redime, a palavra justifica. Da mesma forma que ficamos sem nos alimentar e perecemos, assim a vida espiritual. Desafoga este espírito. Interessante é que no hebraico o espírito é ruar,
no grego pneuma, no latim spiritus, significa sopro, respiração, fôlego de vida. Nós estamos morrendo asfixiados pela poeira da sociedade, da religiosidade, das ideologias, até mesmo evangélicos. Nós estamos com um grupo de pastores evangélicos que apoia a ideologia, que apoia aborto, pedofilia, todo tipo de imoralidade, e estão nas mídias dizendo: somos pastores. Pastor é uma ova, você é um mercenário. Pastor não mata ninguém, pastor não adere à ideologia da destruição. Pastor é o homem que sofre para pregar a palavra, custe o que custar. Ele é profeta de Deus. Glorificado seja o Senhor para sempre. A igreja precisa voltar a adorar em espírito e em verdade. Foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana. Eu chego já lá. Precisamos entender que foi Deus que formou o espírito humano dentro de nós. Põe aí Zacarias 12:1. Zacarias 12:1. Peso da palavra do Senhor sobre a nação israelita. Fala o Senhor, aquele que estende o céu, aquele que fundou a terra e que forma o espírito do homem dentro deste homem. Você tem algo dentro de você, nós temos algo dentro de nós, formatado pelo próprio Criador. Gente, é a ausência deste conhecimento que está nos levando à bancarrota, ao caos. É para sermos homens, gêneros masculinos, mulheres, gêneros femininos, diferentes e diferenciados. Nós estamos sendo deturpadores da verdade, questionadores da religiosidade. Estamos sendo tudo menos igreja. Quando a igreja ora, vocês não querem saber o que Deus faz quando a igreja, em espírito e em verdade, adora e ora. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês não estão acompanhando e eu estou acompanhando nos mínimos detalhes. Vocês é que pensam que Deus não está ouvindo as orações deste Brasil. Todo dia Deus está tirando gente que está acusando a igreja, maltratando a igreja, querendo destruir a igreja. Deus está tirando do par, é porque vocês não sabem. E eu vou profetizar esta noite para vocês e para o Brasil. Todos aqueles que estão com o coração cheio de demônio para trabalhar contra a igreja, aguarde que daqui para dezembro Deus vai tirar do caminho da igreja. Glória a Deus. Aleluia! Na proporção que a igreja se prostrar em espírito e em verdade, Deus agirá. O coração de todos os homens encontra-se na mão do Criador. Todos os homens. Eu estou dizendo todos os homens. Daqueles que estão promovendo uma organização para a destruição do cristianismo. Porque a guerra que está acontecendo na terra, não estou pontualmente declinando o nome da Rússia e da Ucrânia. Eu estou dizendo que a guerra que está nesse momento em toda a terra, guerra do dinheiro virtual, guerra para a colocação de uma só religião, guerra para a criação de um só banco, guerra para uma nova estrutura humanitária ou da humanidade, é por causa do cristianismo. Gente, não existe guerra entre capitalismo e socialismo. Não existe guerra entre socialismo, capitalismo e comunismo. Não existe, gente. A guerra é capitalismo, comunismo, socialismo contra o cristianismo. Há uma revolta desgraçada, infernal contra o cristianismo, porque o cristianismo restaura. A Bíblia diz que o Deus desse século tem em sua motivação cegar os homens. Põe aí, 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Porque não nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Está aí, irmãos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esta é a briga.
Porque no momento em que o homem desvirtuado sexualmente encontra Jesus, ele se liberta. No momento em que o alcoólatra encontra Jesus, ele se liberta. No momento em que o drogado encontra Jesus, ele se liberta. No momento em que o corrupto, ladrão, safado, bandido encontra Jesus, ele se liberta. No momento em que o pornográfico encontra Jesus, se liberta. No momento em que o imoral, pervertido encontra Jesus, ele se liberta. E o mundo não quer ficar esvaziado da perversão e da malignidade. É o Deus deste século. Então o que é que está em pauta? Destrói o cristianismo. E esta é a grande guerra da terra. Pastor Gessé vai ser destruído? Não, irmão. Nós vamos sofrer o impacto? Sim, irmãos. Alguns morrerão? Sim. Igrejas serão fechadas? Sim. Mas na história da humanidade não existe o diabo com o inferno fazendo um carnaval, um festival, dizendo: vencemos. Não vencerão. O primeiro carnaval, atenção, o primeiro carnaval frustrado da terra foi durante 72 horas que o inferno fez um banquete dizendo: matamos ele. 4 para 5 horas da manhã, no final das 72 horas, o inferno viu a luz raiar novamente. Cristo ressuscitou e disse: eu venci a morte, eu venci o inferno, venci os demônios. Glorifica o Senhor, aplaude e glorifica o Senhor. Agora nós precisamos sair do calabouço, como Jesus saiu do sepulcro. Nós precisamos sair do sepulcro da religiosidade e sermos realmente homens e mulheres comprometidos com a transformação pela espiritualidade. Gente, quando esse espírito é alimentado, acaba-se o vazio do homem. Pode ocorrer dramas, sim. Pode ocorrer adversidade, sim. Pode derrotar o homem? Não. É o caso do texto lido. Jesus estava em sua missão e viajando da Judéia para Galiléia, cerca de 130 quilômetros. Já tinha dado a metade, 65 a 70 quilômetros. E chega em Sicar. Ficava na metade da viagem. O Senhor para ali porque teve fome, sede, cansaço. E seus discípulos foram até Samaria comprar alimento. E nesse momento, Cristo se assenta junto à sociedade daquele tempo, representada na pessoa da mulher samaritana. Idêntica à sociedade atual. Olha para mim. Idêntica à sociedade atual. E Jesus olha, ela se aproxima, começa a tirar água. Ele diz: me dê um pouco d'água, por favor. Por que houve um contratempo entre eles? Porque os samaritanos, há 500 anos, viviam num debate político religioso. Eles só acreditavam no Pentateuco e não no restante do Antigo Testamento, restante da palavra. E eram heréticos, místicos, né? Aí Cristo chega e começa a falar com ela. 500 anos de briga, de contenda, e ela diz: você não pode falar comigo não, você é judeu. Olha o que é que atrapalha a gente, é religiosidade, a não compreensão do que é o reino de Deus. Aí o Senhor diz assim: eu tenho que fazer ela entender quem sou eu. Aí diz: se você soubesse quem é que está te pedindo água, é você que me pediria. Aí ela: como é que é? Você é maior do que nosso pai Jacó, que cavou esse poço, e dele, daqui bebeu, os animais beberam? Você é maior do que ele? Aí o Senhor disse: não, estou falando de uma água viva. Que água viva? Onde é que tem água viva aqui, moço? Está vendo a situação? A mesma coisa hoje. Nós estamos pregando o evangelho, as pessoas até dentro da igreja não entendem. Que fecharam as suas mentes e botaram os seus entendimentos para não entender. Aí o Senhor disse: olha, me dá água, tenho água para te dar, ela não entendeu. Falou de água viva, ela não entendeu. Aí disse: agora vou ter que fazer uma vergonha a ela. Aí ela disse: que água viva, meu senhor? Ele disse: eu vou te explicar qual é a água que eu quero te dar. Pois explique, por favor. Você já teve 5 homens. E o que tu tem agora não é teu. Aí ela sentiu impacto. Quem disse isso para o senhor? É água viva. É água viva. Essa água viva é a palavra que revela, que mostra, que limpa.
higieniza. Ela diz: mas eu aprendi que para adorar a Deus eu tenho que ir anualmente a Jerusalém para falar com Deus. Ele disse: pois é, Deus voltou. Você sobe a Jerusalém, Deus desceu a Jerusalém. E está dizendo para você qual é a sua necessidade. E qual é? Adorar a Deus em espírito e em verdade. Ela sai dali já convertida e vai chamar as pessoas e começa a evangelizar. Encontrei. Abandonou toda a sua vida. E o Senhor começa a trazer o resultado dos céus, dos ensinamentos, da espiritualidade para aquela sociedade. A partir daquela mulher, ela era o laboratório daquela sociedade. O que é que está acontecendo hoje? Não é a mesma coisa? Por que está acontecendo? Porque não estão querendo encontro com Cristo. Quando Cristo chega e encontra o homem encontra Cristo, mesmo que demore, mas ele está no caminho para ser mudado, no caminho para ser transformado. Eu não sei se é verdade, mas ontem eu recebi uma notícia que a cientista que descobriu a origem, como foi feita a enfermidade que parou o mundo 2 anos, tinha se convertido ao Evangelho. Gente, isso é uma ameaça ao mundo. Vocês estão entendendo o que eu disse? Está aí nas redes sociais que a cientista que descobriu a origem da enfermidade, como foi fabricada, aceitou a Cristo. Uma cientista aceitou a Cristo. O que tem por trás disso, né? Isso é Deus se revelando aos homens, dizendo: ó, eu sei de tudo, eu vejo tudo. Glorificado seja o Senhor para sempre, hein? Pense nessa coisa muito séria. Então o Senhor trava esse diálogo com essa mulher que representava a sociedade do seu tempo. Então o Senhor diz: olha, por favor, acabe com a sua materialidade que você vai ter paz. Quando ela descobre o mistério da salvação, recebe Cristo e abandona a vida que ela estava a produzir. Para resumir o sermão, Cristo é o alimento para todas as áreas da vida humana, meu irmão. Interessante é que eu iniciei dizendo para vocês sobre os 4 formatos do nosso corpo: hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio. Engraçado é que Cristo se apresenta como os 4 alimentos espirituais para preencher os 4 alimentos químicos. Põe aí João 6,35. Só são 4, bem rapidinho. Ele diz: eu sou o pão da vida. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá. E quem crê em mim nunca terá. Não é fome e sede biológica, fisiológica, mas espiritual. Este alimento que você pensa que está faltando a você: ninguém me ama, ninguém me quer, eu estou sozinho, estou em solidão, eu estou em depressão. É fome. Se você colocar Cristo na sua vida, você vai sentir dramas na vida, vai que você não vai ser automaticamente perfeito. Deus respeita a nossa fisiologia, a nossa biologia. Mas nós teremos força, capacidade, estrutura para entender que isto é guerra e a gente vai superar. Esse é o grande segredo da salvação. E ele é o pão que alimenta. O que é que a gente faz quando está com fome biológica? Vai para a mesa. Engraçado que fica forte. Vocês já observaram que a fome deixa a gente acabado? Chega, dorme e sua frio? Sim ou não? E vocês já observaram que quando a gente está com fome e bebe água, o estômago dói? Que a água não substitui o alimento, a água é para outra coisa. A água é a lubrificação dos órgãos vitais. Mas o alimento que é materializado, a gente precisa que dá força, preenche. O pão, gente, e quando é um pão bem feito, imagina na Semana Santa do próximo mês, um pão de coco. Lembra quando a gente era garoto, que os pais compravam, passavam naquelas cestas, nas esquinas,
No meu tempo era assim, nas esquinas, o povo vendendo pão de coco. Eu comia um deste de 1 metro de tamanho. E ainda me dá mais, porque o bicho é bom demais. Ah, bicho bom. E a gente chega, substitui uma janta, um almoço, sim ou não? Sim ou não? Compreende? Faz de conta que o almoço e a janta são as nossas iguarias deste mundo biológico e social. Que a gente come, e se você comer e passar meia hora andando, você já volta para a cozinha de novo, porque ele já foi. Sem falar que o que não presta tem que jogar fora, porque senão você vai crescer. Vai ficar do tamanho do planeta. Tem que jogar fora. Este pão que ele está falando, ele não precisa de digestão nem congestão. Ele gera vida, saúde, paz, espiritualidade. Ele te dá fortaleza, você fica forte. Quantas vezes você, hoje à noite, quem não está aqui, alguém arrasado, chorando, sofrido, mas não desiste. Tem uma canção da Cassiane que eu acho o máximo. Se você já pensou em desistir, parece que é, tenha fé. Depois tem uma canção que diz assim, caminhando em cima sobre os espinhos, os pés sobre os espinhos. Tem uma canção assim, Nara? Me diz aí. Eu vou descansar nos braços de Jesus. Como é o resto? Antes. Vou seguir nos passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem... Não é coisa louca? Não é um contrassenso? Se os espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. Gente, isso é um contrassenso para a ciência que está aí. A ciência não recupera quem está pisando em espinhos. A ciência não recupera quem está carregando a cruz. Ao contrário, empanturra antidistônico para você ficar lelé da cuca. Jesus te liberta da depressão sem precisar de nenhum comprimido. Jesus te liberta da fome sem precisar de alimento biológico. Ele é o pão que alimenta a nossa alma, o nosso espírito e a nossa vida. Glorifica o Senhor por gentileza desta noite. Entenda isso. Mais do que pães multiplicados, mais do que o maná que ele mandou no deserto, ele é o pão que preenche o interior do homem, dando saúde emocional, removendo e renovando a mente, dando novo comportamento. Gente, a ciência diz que a gente é o que come. Quem come o pão da vida, que é a palavra, tem outro comportamento, gente. Não justifica isso. Em segundo lugar, para a gente encerrar, Cristo é a luz do mundo. João 8:12. Olha o que diz aí, rapidamente, para a gente encerrar. João 8:12. Ele falou-lhes, pois, outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele ilumina nosso caminho a fim de enxergarmos as armadilhas, os abismos da vida. É a luz que dissipa as trevas, nos dando visão e capacidade de pensar. Não justifica um cristão, que se diz cristão, viver com a mente embotada e sem percepção, e sem concepção e sem visão. Ao contrário, nós somos de outro patamar. Família diferente, filho diferente, marido diferente, mulher diferente, tudo diferente. O que é que está acontecendo? É porque o tempo não me dá mais. Mas o que é que está acontecendo? As nossas mulheres evangélicas estão imitando as mulheres das trevas. E se acham desonradas se não imitarem as mulheres das trevas. As mulheres das trevas são soltas, absolutas, anônimas, autônomas e libertinas. E criticam vocês porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça. Não! Esse demônio entrou na igreja e está quebrando a unidade, a fraternidade, a solidariedade, o desenvolvimento da igreja. Em nenhum momento a Bíblia manda o homem escravizar você. Está dizendo que a sua forma feminina de ser faz ele ter mais responsabilidade com você. Está dizendo que a sua forma feminina e sensível de se apresentar gera nele responsabilidade de preservar, cuidar de você. Agora está quebrado porque você tem mais músculo do que o marido. Tem mais voz grossa do que o marido. Tem mais autoridade do que o marido. Eu cheguei numa casa e toquei a campainha. Aí o irmão disse assim: quem é?
O pastor Jessé, ô Jó. Aí quando veio era a irmã. Aí eu disse, e cadê o irmão? Tá aí não? Tô não. Eu só, desculpa. Voltei outro dia. Alô? É o pastor Jessé. Ô Jair. Chegou a abrir. Pai, Senhor. Pensei que era a irmã. Não, sou eu. As trevas não podem ditar ordens na luz. É a luz que irradia e extingue as trevas, dizendo: sai daqui que você não tem páreo para construir nada. Glorificado seja o Senhor para sempre. Então viva na luz, tenha saúde, seja abençoado. E em terceiro lugar, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6, vocês sabem disso. Agora preste atenção para esse detalhe. Pode botar no telão, João 14,6. Cristo é o caminho. Por que Jesus disse isso? Por que Jesus disse isso? Escute. No rito judaico, no culto judaico, o acesso ao tabernáculo chamava-se caminho. O acesso ao tabernáculo chamava-se caminho. O acesso ao lugar chamado santo era conhecido como verdade. E o acesso ao santo dos santos era conhecido como vida. Caminho, verdade e vida. Aí Jesus chega para os judeus e diz: isso aí é apenas o símbolo, o tipo, isso aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glorificado seja o Senhor para sempre. Eles são as três portas de acesso a Deus. Para onde você vai? E para terminar, em quarto lugar, Cristo, a ressurreição e a vida. João 11, 25 e 26. Encerrando, João 11, 25 e 26. Veja o que diz: disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isto é, daquilo que fomos formados, converge a morte. Daquilo que recebemos do Criador, converge a vida. É por Cristo que recuperamos a natureza caída. É por Cristo que nos tornamos e recebemos novo espírito para uma nova intimidade. É por Cristo. Você não tem outro caminho. Libere esse espírito aí. Baixa a cabeça. Senhor, no teu nome, mesmo cansado como estamos deste final de semana tão repleto de atividades, não sei nem se há alguém nesta noite aqui, porque a quantidade de vidas que receberam a ti ontem, hoje, de manhã, talvez não sobrou ninguém para te aceitar. Mas se alguém nesta noite ouviu a tua palavra e conscientemente conseguiu entender, compreender, está afastado da casa de Deus, sufocando o seu espírito dado por Deus, à distância, em alguma atividade, no trabalho secular e ouvindo a palavra, onde você estiver, tome a decisão. Se há alguém aqui presencialmente nesta noite, afastado do reino de Deus, sufocando o espírito, ou ainda não é evangélico, o espírito totalmente sufocado e morto, tenha força, levante-se do seu lugar. A igreja fica orando, fica orando, fica orando, fica orando, fica orando, fica orando, orando. Eu estou orando, vocês estão com os olhos abertos, orando, gente, deixa chegar, em nome de Jesus. Fique orando para Deus libertar, fique orando, fique. Enquanto o pastor está orando, você fique: Senhor, vai agora, Senhor, manda o teu espírito, faça com que este homem, esta mulher, tenha uma decisão por ti, em nome de Jesus. Eu estou esperando que você saia do seu lugar